começando mais um episódio hoje. Episódio número 19, me ajuda aí, 19. Sejam muito bem-vindos. E hoje de cara nova, vocês já perceberam aqui, cara nova, cenário diferente, iluminação diferente, fundo diferente. Nós normalmente gravamos num outro estúdio da mesma empresa aqui, e esse estúdio precisou passar por algumas operações, e a gente deslocou para um outro estúdio. E gostamos bastante. Aqui é mesmo padrão de qualidade, um lugar excelente, só dando esse feedback para vocês. E hoje, para a temática desse episódio, nós temos um assunto muito importante aqui, um assunto de intraempreendedorismo. É muito comum a gente escutar empreendedorismo, é muito comum a gente falar de montar a empresa, mas como fazer com quem trabalha em alguma empresa, quer se destacar, quer gerar reconhecimento, quer gerar crescimento profissional. E como fazer isso? Quais são os desafios? Então, já perceberam pelo título aqui, já tiramos o como da frente lá. Nós vamos ter um como ao longo do caminho, um bate-papo, mas essa temática específica é desafios do empreendedorismo. Intraempreendedorismo, já vou corrigindo aqui porque trava a língua. E hoje, para essa temática, eu trouxe um conhecido meu há muito tempo, um grande amigo, e ele trabalhou em várias, ainda novo, 28 anos? 28 anos de idade. 28 anos, trabalhou em várias empresas também, igual eu tive essa oportunidade de começar com 14 anos, a gente veio trabalhando em diversas empresas, e ele, em várias dessas empresas, a gente vinha conversando, às vezes me ligava, a gente batia um papo, eu queria melhorar algum processo aqui, queria fazer isso, queria fazer aquilo, sempre afoito, cheio de vontade, e eu... Quando falei desse tema, eu lembrei diretamente dele e ele está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Júnior. Olá, pessoal. Prazer estar aqui, muito grande. Foi até uma... Sempre... Era uma meta estar aqui nesse podcast. Falei, poxa, é muito legal vendo aqui a trajetória do All-Iber crescendo nessa parte de intraempreendedorismo e também, também empreendedorismo. Nós sabemos que empreender ou intraempreender, a única diferença é que você tem o seu CNPJ e o outro você está na empresa. CNPJ de alguém. Ainda existe um CNPJ por trás. Ainda existe um CNPJ. E aquela empresa, ela te dá recursos para você tanto crescer, como fazer aquele negócio crescer também. Então, a verdade é que empreender é um comportamento, é um estilo de vida, não é somente uma profissão, né? A pessoa pergunta, você é o quê? Eu sou um empreendedor ou intraempreendedor. Tá, mas o que é isso? É um comportamento? É um estilo de vida. Você empreende dentro de uma empresa, fora de uma empresa, na sua família, nos seus projetos pessoais, enfim. E o que é legal? O pessoal acha que, assim, vou empreender é somente montar o meu negócio, montar o meu CNPJ, aí já pensa em um monte de desafios, já pensa em loucura. Não, você me trouxe uma fala muito legal, vira um estilo. Estou empreendendo em algo, estou empreendendo tempo, empreendendo dinheiro, muitas das vezes, empreendendo conhecimento. E tudo isso na sua própria família. O Ronaldo, por mais que novo, tem quanto tempo de casado já, Ronaldo? Eu tenho 4, eu casei em 2018. Já tem 2 filhos aí no meio do caminho, hein? Já tenho 2 filhos. Quantos anos tá? Antonella e o Matheus? Antonella e Matheus. Antonella tem 3 anos e o Matheus tem 1 ano. Então você tinha 1 ano de casado quando veio a Antonella? Novinho. Meses. Ah, é? É porque eu ainda vou fazer 5 anos de casado, né? Em setembro. Tá. Então, outubro, na verdade. Olha eu errando o casamento aqui. E aí, tem empreendimento também no criar filho também é um empreendimento? Olha, posso dizer que quando você... Não é o que define, obviamente, mas a família é o nosso maior empreendimento. Tanto que depois que eu casei, eu tive que aprender muitas coisas dentro do meu casamento. Eu tive que mudar muito a minha postura, tanto como marido, tanto como pai. Porque quando nós temos uma visão, o que é o legal do intraempreendedor? Ele é uma pessoa que sempre está olhando a situação com um copo meio cheio. Então, a situação não está totalmente legal? Tá, mas beleza. Se a gente não consegue pela direita, tá, será que a gente consegue pela esquerda? E nós começamos a nos relacionar mais, porque quando você sai fora daquela zona que você tá, naquela zona de conforto, que na verdade é zona de conforto, se a gente parar para pensar, é onde a gente domina tudo e a gente não quer enxergar o lado de fora. A gente só quer ver aquele quadrado e aquilo é o suficiente para você viver bem. Ah, tô ganhando o meu, estou recebendo o meu, tá tudo bem encaixado, nada está dando errado, mas aquilo não pode falhar. Então, quando você se expõe, você
na minha opinião, deve buscar uma zona mais de segurança do que uma zona de conforto. A diferença é o quê? A zona de segurança, você entende que você precisa ter um resguardo ali, uma proteção, seja financeira, seja emocional, para você não se desafiar tanto ou colocar uma expectativa muito alta sobre algo. Porém, você está se desafiando, você está tendo uma crescente em algum tema diferente. E a família, no meu caso, foi um ponto de virada gigantesca na minha vida, porque a minha esposa, ela é como um técnico. É hora de fazer propaganda agora, hein? É, então, exatamente. Faz seu marketing, hein? Aproveita. Depois a gente faz esse recorte aqui, o amor. Dia dos Namorados, então, tá chegando, é isso aí. Ó, meu amor, muito obrigado por todas as correções que você me deu, por todas as chamadas de atenção e, principalmente, ela não desistiu de mim. E, ó, nós estamos gravando hoje, mas esse episódio tá indo ao ar agora, dia 12, dia 12 do 6, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Já tem que fazer o marketing. E é legal reforçar isso, porque é a temática do dia, né? A temática do dia. Exatamente. E assim, a gente só consegue ser empreendedor e fazer as nossas loucuras de crescimento e tudo com a esposa junto. Com a esposa junto. Independente do relacionamento que você tem, esse parceiro, essa parceira junto, ela traz essa estrutura por trás. Porque é fácil você estar lá no serviço, com a cabeça focado lá, e saber que tem uma estrutura em casa junto. Igual no meu caso, a sua esposa trabalha também fora ou não? Minha esposa, ela é full-time mãe. E ela trabalhou muito tempo fora também, Trabalhou né? bastante tempo que você fora. comentou. A minha esposa, quando a gente casou, ela estava fazendo faculdade, e aí faltavam... A faculdade dela acho que foi 5 anos, então faltavam 3 anos para terminar a faculdade. E a gente falou, não, vamos foca na sua faculdade. Aí ela foi conseguiu estágio, trabalhando, e a gente se apoiando. Então, nesse momento que ela estava estudando, fazendo estágio, começando a carreira profissional dela, eu dava uma segurança e uma estrutura para ela. E aí fomos construindo. Aí ela entrou no serviço, foi se promovendo, né? Trocando de área, trocando de serviço, foi crescendo. Aí chegou um momento que eu falei assim, ó, eu quero empreender. Agora é minha vez. É a minha vez, eu tenho vontade de empreender. E aí chegou o momento. Hoje, eu empreendo nos meus projetos porque eu tenho a estrutura da minha esposa também que me apoia nessa decisão, nesse aprendizado. E tudo isso é interessante. Um apoiando o outro. Essa nossa fala aqui tem ligação com o intraempreendedorismo e também tem ligação com o dia 12 aqui de junho, Dia dos Namorados. Sejam muito felizes os casais, presenteiam, estejam junto, companheirismo, não tem essa questão de eu carrego o piano sozinho enquanto a outra só toca. Então, vamos carregar junto, vamos tocar junto e segue a vida. Exatamente. Né? Em algum momento, por exemplo, a minha esposa, ela cuida... Ela é muito detalhista com o cuidado das crianças em termos de remédios. São coisas que eu vim aprendendo ao longo do casamento, porque cada filho te ensina uma coisa. Parece que não, mas cada filho, ele te dá um clique diferente, te dá um toque diferente. Então, quando a minha filha nasceu, a minha ficha ainda demorou para cair. Porque eu estava acostumado a, de repente, dia X eu quero fazer um lazer com os amigos, tal dia. Então, quando você tá só com a sua esposa, ou quando você não tem tantos projetos a tocar naquele momento, você tem uma certa liberdade que é uma falsa sensação de liberdade. Porque, na verdade, o que é liberdade? É você fazer aquilo que tá dentro da tua responsabilidade sem peso nenhum. Foi o que eu mais aprendi com os meus 2 filhos. Porque quando nasceu o meu segundo filho... Para minha primeira filha, a gente não se preparou tanto. Então... Poucos meses de casado, né? Foram poucos meses de casado, mas a estrutura, porque a gravidez, ela não é um processo de chegou lá nos 9 meses, tira o filho e acabou. Não. Existe um processo ao longo desse caminho que, se você curtir e não achar que é só uma mulher que ela tá com os hormônios à flor da pele, ela tá estressada... É o momento que você mais pode ter a parceria com a pessoa. Óbvio, você não precisa ter um filho para ser parceiro da sua esposa, para ter aquela estrutura emocional. Mas no meu caso,
eu tive essa necessidade. Porque quando nasceu a minha primeira filha, eu ainda era muito disperso com algumas coisas. E fazendo um correlato até com a empresa, é a mesma coisa. Às vezes você está convivendo dentro de um cenário e está disperso com tantas outras coisas. Falta, às vezes, maturidade naquele momento. Sim. Já aconteceu comigo de eu estar na empresa num setor onde eu estava fazendo muitos projetos em paralelo com outras áreas, mas eu não estava fazendo o básico da área que eu estava. Só que chegou um ponto que eu tive fiz uma análise e falei, opa, peraí, eu preciso voltar atrás. Eu preciso fazer o meu arroz com feijão aqui corretamente. E voltando, fazendo essa correlação o tempo todo aqui, né? Nasceu seu filho, mudou todo o cenário, precisou desenvolver habilidades que você não tinha. Mas antes ainda, porque quando a minha filha veio, pensando na questão do processo, você tende a ficar todos aqueles 9 meses ansioso, até um pouco desesperado, porque é o primeiro filho, você não sabe o que acontece. Então, a gente não se preparou em termos de saúde, em termos de exercício, coisas que seriam suporte na hora do nascimento da minha filha. Quando a gente soube da gravidez da minha esposa, deu uma certa ansiedade, óbvio, porque, poxa, não estava planejando ter um segundo filho, mas Deus mandou, então tá ótimo. Só que a gente pensou, vamos dar melhor estrutura. E graças a Deus, nós tivemos ali uma estrutura médica melhor, tivemos um treinamento, porque o médico, ele é um profissional, da mesma forma que um engenheiro é um profissional, da mesma coisa que quem faz um podcast é um profissional. Porém, essa pessoa, ela não sabe tudo. Ela não sabe 100%, ou ela tem alguns viés, ou tem algumas crenças que limitam aquela pessoa. Então, quando você busca ajuda antecipada, você toma melhores decisões no final. Um exemplo, nós contratamos, né, em termos de processo, nós fizemos um estudo sobre como seria o parto, sobre como seria no momento do nascimento, qual postura nós tivemos que tomar, o que a gente deveria falar, o que a gente não deveria falar, como nós deveríamos nos organizar em termos de exercício, a parte física, alimentação. Então, a minha esposa fez uma dieta, eu tive que acompanhar ela. Então, foi um processo... Era um projeto. Foi um projeto e foi muito gostoso. Por quê? Porque a gente curtiu. A minha esposa, ela não tinha um hábito de fazer exercício depois que a gente casou. Ela começou a fazer exercício. Então, eu ficava com a minha filha ali a fazer exercício. Então, meio que virou um processo, mas virou uma brincadeira e ficou mais leve, porque eu abracei a causa junto com ela. Então, pensando até... Tem total relação com a nossa temática, desafios do intraempreendedorismo. Quando você olha para a empresa, olha para um projeto, olha para algumas coisas e abraça aquela causa, entende o que a empresa precisa de você, o que a empresa espera de você, e gerar... Eu acho que assim, mais do que só observar, no que eu posso gerar valor para a empresa. Uma das maiores frustrações hoje da maior parte dos profissionais que a gente conversa, você pode até confirmar isso, ou se você não vive isso, pelo menos eu presenciava muito. Eu faço, mas eu não sou reconhecido. Eu faço, mas ninguém me dá oportunidade. Eu faço. Muitas vezes o que está fazendo é o mínimo, é o que esperava da sua função. Por mais que você desempenhe muito bem aquela função, é o que se esperava da sua função, é o que se esperava para aquilo que você é remunerado. Então, peraí. O que eu quero como crescimento? É um cargo de gestão? O que eu quero? É crescer na minha função? O que eu quero? Gera valor relacionado ao seu estado futuro, aquilo que você deseja almejar. Pode observar, a maior parte das pessoas, pelo menos eu tive várias vezes essa experiência, pessoas que eram promovidas, há muito tempo a própria equipe já reconhecia naquela pessoa aquela promoção. Dificilmente uma pessoa de surpresa. Vem você aqui. Pronto, você foi promovido. Aí você fala, nossa, aquela pessoa, por que aquela pessoa? Não fazia sentido nenhum na cabeça de ninguém. Normalmente são pessoas que antes de acontecer, a equipe, os colegas de trabalho já estão observando, já estão percebendo, já estão ao longo dos meses, ao longo dos dias, tá percebendo que aquela pessoa já está se destacando diferente. Esse destaque diferente, muitas das vezes, vem pelo intraempreendedorismo. A pessoa já adotou esse estilo de trabalho para a vida dela, porque se a gente parar para pensar, é gratificante
Você pensar que o trabalho, ele não é duro. Uhum. Por mais que o homem tenha que trabalhar para ter a remuneração, quando você consegue fazer de forma genuína um trabalho com qualidade, é uma coisa que eu venho trabalhando muito a parte da excelência, especialmente para minha vida pessoal e projetos pessoais, que é tudo que você fizer, faça com excelência, faça com amor. Se for para fazer com excelência, faça com excelência. Se não, não faça. Eu já falei muito nisso. Várias vezes eu tinha que fazer algo com excelência, eu deixava de fazer com excelência. E aquilo era um peso para mim, porque eu falei, eu não sou assim, não é meu estilo de trabalho. Obviamente que assim, pensando numa empresa que é CLT ou num projeto próprio, onde o ecossistema funcione bem, que reconheça corretamente ali aquele funcionário, ele trabalhando e aplicando ferramentas e fazendo de forma genuína, sem esperar um crescimento, aquilo sai mais naturalmente. E fazer naturalmente é como se você fosse fazer um exercício porque você quer ficar mais forte, mas você não sabe se você realmente vai ter aquele resultado. Você precisa somente ter constância. Então, essa constância na excelência vai te trazer essa visão de fora. Por muitas das vezes, em alguns lugares, eu fiz alguns projetos, por exemplo, onde eu nem achei aquele projeto tão brilhante, tão grandioso, mas para alguém aquilo agregou um valor absurdo. Um valor muito grandioso. Um exemplo muito simples, quando eu era estagiário ainda na empresa, existia uma área que tinha um equipamento lá. E eu fazendo uma vistoria naquela área, como estagiário, eu não estava querendo ganhar premiação, eu não estava querendo ganhar aplauso, eu nem sabia que tinha possibilidade de alguma premiação por aquele projeto. Simplesmente alguém me solicitou e falou, olha, eu preciso de uma ajuda nessa área. Você pode ajudar a gente? Então, quando eu fui para aquela área, eu comecei a fazer uma vistoria, aplicando ali, né, uma metodologia, para quem quiser estudar isso, se chama 5S, então dá até para aplicar na nossa vida pessoal e ajudar muito. Então, abre aí. O que é o 5S? Você lembra? 5S, lembro não precisa sim. falar o nome em japonês, não. Não, Sekitsu. Isso, Shitsuke, eu não lembro, mas o primeiro é a utilização. Então, antes de você, na sua vida, colocar alguma coisa, beleza, eu escuto 10 podcasts, vou começar a escutar o 11º. Opa, pera. Escuta o Você Vira Cast, esse é o segredo. Esse é o primeiro, esse é o top 1. Mas faça uma análise, será que eu preciso dos outros 10? Junto com esse 11º? Utilização, o que eu estou realmente utilizando para minha vida e o que eu não estou utilizando. O que eu não estou utilizando eu tiro, ou seja, isso vai dar uma leveza para sua agenda, para sua rotina, a tua esposa não vai ficar cobrando sua atenção, seu filho não vai ficar cobrando sua atenção e você não vai achar que a sua família ou alguns projetos da sua área são um peso, porque você sabe gerenciar os projetos que tem na sua mão. É a primeira coisa. Então, depois que você faz essa questão de utilização, que foi o que eu fiz na área. Eu cheguei nessa área, olhei para a área, eu fiz o quê? Uma vistoria com todos os operadores. O que nessa área não se utiliza mais? Eles todos apontaram para o mesmo equipamento. E era um equipamento que custava em torno de 40 mil reais, coisa do tipo. Para uma empresa multinacional, e também tem funcionamento bom, normal, só não, ele inútil. funcionava super bem, ele estava zerado, só que ele estava 3 anos na área já ocioso, tendo a depreciação, mas não era utilizado. Então eu falei, bom, esse equipamento, se não utilizado aqui, vai para o lixo. É um benefício para a área? Ele é um benefício para a área, porque a área vai ficar com uma movimentação limpa, espaço. vai abrir o espaço, enfim, tem vários ganhos logísticos, porém, o que a gente faz com esse equipamento? Então, aí entra a parte de você ter a vontade e excelência no trabalho e ser um intraempreendedor. Mas isso era algo já natural, porque a função que eu estava, ela me dava essa possibilidade, eu tinha essa autonomia, então eu fui procurar outras áreas, né, ali com a orientação de alguns líderes, onde eu pudesse encaixar aquele equipamento. Resumindo, tinha uma outra área que estava já fazendo orçamento, já estava um tempo para comprar o mesmo equipamento, e o equipamento estava parado lá. A gente só fez uma transferência. O único custo que teve foi de transferência. Aí a área que retirou o equipamento ganhou espaço, ganhou autonomia de movimentação. A área que estava precisando economizou todo esse ia dinheiro. gastar,
Fora o tempo que ia esperar para o equipamento ser fabricado e E chegar. com uma observação. Observou que aqui estava sobrando, aqui estava faltando. Quando a gente fala de 5S, isso serve em qualquer processo, qualquer empresa. Pelo 5S somente, já traz vários insights, várias ideias de melhoria, de benefício. E pelo 5S, uma ferramenta simples, bem conhecida, muita empresa, o pessoal comenta. Somente pelo 5S, você já consegue gerar muito valor para a área que você atua, pela área que você defende ali, pelo time que você trabalha. E pelos processos que você tem contato. E só o 5S já te dá tantos ganhos de ganhos tempo. E elimina, essa é a palavra que eu queria achar, elimina desperdícios. Porque quando você elimina desperdício, você normalmente gera caixa em alguma coisa. Sim. Ou caixa de tempo, ou caixa financeiro, ou caixa de espaço. Você gera bônus. Sim. Um modo de você ganhar também é deixando de gastar. Ou negociando um valor menor. Então, só o fato de você tirar equipamentos de utilização, supondo aí na sua casa o que dá pra fazer. Poxa, eu tô com aquele rádio, eu tô com aquela TV, eu tô com aquele computador parado há 2 anos. Será que com R$300, R$500 eu não consigo eliminar isso da minha vida e beneficiar alguém? Então, é muito básico isso, mas quando a gente aplica, e detalhe, isso é instantâneo, você consegue pegar esse conceito e aplicar agora. O Ronaldo, o que eu acho legal? Normalmente eu anoto aqui os 5 passos, né? Anoto os 5 passos, todos os programas até aqui eu venho, trouxe até o iPad que eu vou anotando, 5 passos para implementar alguma coisa. Como essa é uma temática bem ampla, e eu tô deixando o pessoal muito preguiçoso com isso daqui. O pessoal fica me pedindo lá as anotações. Me manda as anotações. E ninguém tá querendo anotar. Eu tô percebendo que eu tô gerando mão de obra, a minha mão de obra em prol do pessoal. Então, deixei o pessoal mal acostumado. Isso já é utilização. O que eu vou fazer? Eu não vou anotar. Acabei de definir isso aqui junto com a equipe, beleza? Não vou anotar mais agora. Nós vamos tratar de passos. Independente se vão ser 5, se 2, se 3, nós vamos tratar de como aqui ainda. Só que eu não vou anotar mais, tô deixando o pessoal muito folgado. e assim, o que eu quero ensinar, que é de você virar, não tô... Tem que ser prático. Tô indo contra o meu princípio aqui. Eu acabei de observar isso aqui agora e já vamos mudar agora. Isso é intraempreender, né? Observar o que a gente tá... Corrigir a rota. Enfim, podemos então traduzir que para você que intraempreender gera visibilidade, gera crescimento, gera reconhecimento. E como empreender? Então, um primeiro passo aqui é se apropriar de ferramentas. Conhecer algumas ferramentas. Igual a gente já citou aqui o 5S. Então, entender para que serve o 5S é uma ferramenta tão básica que é mais um treino de olhar para a área que você está e reconhecer essas oportunidades de aplicar uma ferramenta. E ao longo da conversa eu tenho certeza que vai ser outras ferramentas. Sim. Então, se a gente se apropriar de 5, 6 ferramentas e ficar em cima delas trabalhando, você já tem a oportunidade de intraempreender, melhorar alguns processos e atingir objetivos com um pouco mais de agilidade. Esse é o objetivo final. Sim. Para que intraempreender? Para se desenvolver como profissional, criar uma estrutura e acelerar seu crescimento. Todo mundo cresce no trabalho, mas leva muito tempo. Então você antecipa o tempo, remir o tempo para você conseguir alcançar esse crescimento com mais agilidade. Certo? Sim, sim. Você é um camarada que aplica bastante ferramenta, né? Toda vez que a gente conversa, cita uma que você está aprendendo nova. Eu sempre busco ferramentas no mercado, principalmente aquelas que otimizam, né? O tempo é o ativo mais valioso que todo mundo tem. Então, se você pegar qual que é a diferença de um Elon Musk ou de alguma pessoa que tem uma companhia, a diferença é que ele, de alguma forma, entre aspas, ele se replica comprando a inteligência ou a qualificação de outras pessoas. Quando você ele deixa de ter 24 horas, né? Ele deixa de ter 24 horas vezes o número de funcionários que ele tem. Vezes o número de funcionários que ele tem e, detalhe, com a qualificação. Porque para qualquer pessoa, a pessoa é um comunicador, mas ele precisa aprender a programar, precisa aprender a montar um podcast, ele não é inviável. Então, na indústria, o que é legal, não só na indústria, mas nas empresas. Quando você está numa empresa, eu utilizo muito das ferramentas que a própria empresa disponibiliza. Então, pensando em ganho de tempo, pensando em ganho de
otimização ali de algum processo, a empresa, por si só, ela vai usar a sua inteligência para que você utilize aquelas ferramentas. Uma ferramenta muito simples e básica que eu acho que talvez 90%, e ainda sendo muito generoso, do mundo não usa, é a agenda. É a agenda. Mesmo dentro da indústria, mesmo dentro do seu escritório, você precisa ter essencial. Você precisa ter uma agenda para você ter prioridade. Porque, por exemplo, às vezes você tem... aconteceu já isso comigo na empresa, onde eu estava em um projeto, me chamavam para o segundo, me chamavam para o terceiro, me chamavam para o quarto. E eu estava pegando tanto projeto porque eu queria aparecer. Então, o intraempreendedor, ele também tem que saber dosar o comportamento dele. Os momentos Senão dele. Ele afasta todos os colegas de trabalho dele. Senão ele perde... Exatamente. Vai perder ainda o respeito porque ele é um pega-projeto, ele começa, não continua, não conclui e fica naquela coisa de promessa. Então você vira um fujão dentro da empresa. Em algum período eu vivi isso, porque eu peguei tanto projeto e um gestor meu chegou e falou assim, olha... Maturidade, né? Olha, eu tenho esse projeto aqui, pensa antes de responder, porque se você pegar, eu quero que você faça. Se você não fizer ou não tiver a condição de fazer, me avisa. Fala, olha, não dou conta. Então eu aprendi naquele ponto que você falar não é extremamente valioso para um intraempreendedor, porque essa é uma dificuldade que ele tem. Foi uma dificuldade que eu tive. Então, eu tive que falhar em alguns projetos. A intenção era boa, sim, mas não importa a intenção. Importa o que você vai entregar e o que você não vai entregar. Tinha condições de entregar? Sim, mas eu não era 2. Eu não era 3. Então, eu tive que entender essa parte. Então, eu comecei a trabalhar com a minha agenda. Eu comecei a definir uma agenda mesmo dentro da empresa. Olha, você pode fazer esse projeto? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu verificar. Então, a minha agenda me avisava o que eu ia fazer. Ela me avisava. E nisso, dentro da agenda, eu tinha aplicação do 5S o tempo inteiro. O que eu estou utilizando, o que eu não utilizo. Ter uma reunião X. Eu preciso estar nessa reunião. Ela é uma reunião boa, me ensina algumas coisas, sim, mas não está agregando agora. Então, eu preciso tirar ela do meu mapa. Qual que é a sequência do 5S? Utilização. Organização. Então, a organização ela é bastante ampla, mas o que ficou daquela utilização é você organizar dentro do seu ecossistema. Então, você vai colocar algumas ferramentas mais próximas de você, algumas ferramentas um pouco mais distantes, dependendo da frequência de uso. Então, por exemplo, no nosso caso do podcast, nós precisamos de um microfone, nós precisamos da plaquinha do SeveraCast, precisamos do host e do convidado. A água é muito importante, para a saúde principalmente. Mas o que a gente precisa mais? Aqui está um ambiente perfeito. Tem todo um cenário? Sim, mas isso não é uma distração. É só algo para gerar só para compor e tornar um cenário bacana para quem está assistindo em casa. Depois você tem o terceiro, que é a parte da limpeza. Então, no contexto de intraempreendedor, pode ser você otimizar processo, pode ser literalmente limpeza, porque imagina, você está numa empresa ou num ambiente onde tudo você tem lá o que você precisa, tá tudo organizado, mas tá tudo sujo. Ou tá tudo sem uma manutenção básica. O quarto é padronização, ou seja, as coisas que estão à sua volta precisam de lógica. Não adianta, por exemplo, eu definir... Cada dia a vassoura tá num lugar. Cada dia a vassoura tá num lugar, ou a vassoura ela tá em cima da mesa. Definir que o lugar dela é aqui em cima da mesa. Tá, mas qual que é a lógica disso? Porque padronizar é muito fácil. Você faz uma etiqueta em volta, aqui é o lugar disso. Mas qual que é a lógica de estar aqui? Isso não podia estar escondido? Isso realmente tem que estar aqui? Gestão à vista? É uma gestão visual, basicamente. Isso é extremamente importante e você ganha tempo. Tudo isso, galera, que a gente fala, o intraempreendedor principalmente, no meu caso, eu sempre buscava ganhar tempo. Sempre buscava otimizar. Porque parece que é muito amplo otimização, mas otimização eu vou fazer isso. É um senso de pragmatismo. Pragmatismo é fazer o que precisa ser feito e é você ser rápido. Um outro exemplo muito simples. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um psicólogo na internet e ele colocou lá a rotina da manhã dele. Falei, bom, beleza, né? Imagina
O apartamento do cara lá deve custar uns 2, 3 milhões. Eslen Delanogari? Eslen Delanogari. Eu tava vendo um vídeo dele e eu falei assim, isso falando é uma outra ferramenta que eu tô falando já, pragmatismo. É você ser mais objetivo, não prolixo. Eu tenho problema de prolixidade, gosto de falar bastante. A gente não percebeu, não. a minha esposa, às vezes a gente sai, ela fala, para, chega, parou, vamos embora, pelo amor de Deus. Porque eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, especialmente quando eu sinto que estou agregando algo. Então, eu olhei a rotina daquele psicólogo. O cara come pão. Eu posso comprar pão? Posso. Eu tenho um apartamento de 2 milhões? Não tenho. Ainda não. Mas eu tenho uma pia, eu tenho uma faca, eu consigo montar o mesmo pão que ele montou. Ele foi correr aonde? Na mega academia, cara? Não, ele foi na rua. Eu posso correr na rua? Sim. É nos Jardins? Não é nos Jardins. Mas é no meu bairro. Serve, tá ótimo. Tenho estrutura física para correr? Sim. Então, as ferramentas, elas se entrelaçam. Então, para você utilizar uma ferramenta de 5S, uma agenda, você tem que tomar cuidado e ser pragmático. Porque senão, você vai ter... um acúmulo de ferramentas. Você vai ter uma agenda toda colorida e aquilo vai te dar náuseas, aquilo vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Eu tô falando aqui coisas que eu vivi, porque eu tinha uma agenda que ela era linda. Só que eu falei... Compromisso pra tudo que é minuto por minuto, cronometrado. É bonito você falar, olha, tem um compromisso, mas eu não conseguia seguir, eu não dava conta e eu fiquei escravo de uma agenda. A verdade é que assim, quem fala isso até não sou eu. O Caio uma vez falou, ele falou que é o seguinte, agenda, ela é o nosso chefe. Só que o chefe da nossa agenda é o nosso sonho. Então, a gente tem que trazer o nosso sonho e encaixar na nossa agenda. Pragmatismo também está muito relacionado a você ter lógica no que você está fazendo, ser rápido. Um exemplo, na pandemia, as empresas que eram presenciais e não quiseram vir para online... se adaptar muito rápido. Isso, não foram pragmáticas, quebraram. Porque, não, vai voltar, vamos fazer isso. Você não tem controle sobre a pandemia. E aí vem o 5º S, que ele é extremamente importante. Na verdade, disciplina. Ele não funciona, os outros não funcionam sem ele. Disciplina. E disciplina é uma coisa que tem muitas definições na internet, tem muitas coisas. Mas quando você visualiza, existem certos rituais que você pode colocar na sua agenda. Eu, por exemplo, gosto de ter a manhã para mim. Eu gosto de acordar cedo, gosto de fazer meu café, sentir o cheiro do café em silêncio. Eu gosto de planejar o meu dia. Ah, vai conseguir seguir o dia inteiro? Não, mas isso também cai numa outra ferramenta que é entusiasmo. Eu não sei se a galera conseguiu perceber em casa, mas assim, a grande ideia, a grande sacada que a gente está trazendo é que todas essas coisas, ninguém nasce disciplinado, ninguém nasce entusiasmado, ninguém nasce totalmente comprometido. Quando você nasce, você nem sabe o que vai acontecer na sua vida. Então, são coisas treináveis. E esse é o principal objetivo do intraempreendedor, é desenvolver habilidades necessárias para empreender. Só que você vai intraempreender dentro de uma empresa de alguém, não é a sua empresa. Mas o grande objetivo de tudo isso é desenvolver habilidades, competências similares a de um empreendedor. O que é o empreendedor? O empresário, mais comum. O que é o empresário? Ele tem que ter dinamismo, ele tem que ter agilidade, ele tem que ter liderança. Não estou falando de cargo de gestão, mas ele tem que ter tudo isso. Sim. Ele tem que ter resiliência, compromisso, disciplina. Todas treináveis. Tudo isso são habilidades que você consegue aplicar dentro da empresa que você trabalha. Sim. Não tem mais aquela desculpa, eu só não sou mais disciplinado, eu só não monto a minha empresa porque eu ainda não tive a oportunidade. Dá para você treinar a ser um empresário, a ter um pensamento de dono, até ter tudo isso dentro da empresa que você trabalha. Sim. E isso, como bônus, ainda te gera destaque. Te gera destaque. Uma ideia muito simples. Às vezes você trabalha numa função que você não gosta, ou que você, pelo menos, não está se sentindo reconhecido, dentro dessa função, dentro do seu próprio quadrado mesmo, na sua zona de conforto. Porque a grande diferença do intraempreendedor é que ele busca o desafio e o processo por si só, o ganho, ele pega um projeto,
e ele melhora aquele projeto, ele vê aquilo funcionando. Aquilo já é o suficiente para brilhar os olhos dele. Óbvio, você quer... se alguém chegar e te oferecer um aumento, você não vai recusar. Não faz sentido. Porém, quando você tem essa postura, isso vai chamar a atenção de quem está à sua volta. Você vai ter a oportunidade de ensinar isso. Porque eu, por exemplo, muitas vezes eu fazia projetos e ninguém estava vendo, viu o resultado daquele projeto e no final das contas tinham curiosidade de saber como que foi feito. Projeto simples. Às vezes você automatiza uma planilha. Então, quem está numa função que não tem tanto, sente que não tem tanto destaque, não tem problema. Analisa dentro da tua própria função. O que eu posso melhorar mais? O que eu posso otimizar? Eu não sei o que fazer. Busca fora. Busca alguém que teve destaque. Mas eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu estou numa função operacional. Não tem problema. Existem projetos sociais onde você vai conseguir se expor. Você pode fazer isso com a sua família. Por incrível que pareça, o lugar que eu mais me exponho é comigo mesmo. Eu ando bastante. Às vezes eu vou no mercado, às vezes eu estou indo para a empresa, às vezes eu estou caminhando, eu estou parado num lugar onde eu estou sozinho. Eu converso comigo mesmo, eu treino... Você tá bem, Ronaldo? Tô bem, né? Tô bem. Tudo bem, só tomando uns Gardenais aí uma vez por semana. Mas a grande ideia é que a cabeça do intraempreendedor ou do empreendedor, ela não para. A diferença é que ele desenvolveu as ferramentas como disciplina, já desenvolveu uma certa resiliência, porque todo empreendedor ele teve que acreditar em algum momento sobre aquele projeto. Ninguém sabe, beleza, eu já tenho $1 milhão, então qualquer projeto que eu entrar vai dar certo. Não é tão simples. O dinheiro, como todos os outros, ele é só uma ferramenta, ele é só um meio para te dar uma certa segurança, ele te dá um pouco mais de tempo. Mas quem tem aquele domínio emocional, porque a disciplina é você acordar de manhã e você fazer trabalhos matinais. Um exemplo, o café para mim, eu gosto, como se fosse uma terapia para mim. Mas eu preciso assistir algum vídeo que me dá uma motivação, eu preciso fazer uma leitura que me encoraja para aquele dia. Não adianta eu acordar de manhã reclamando, mais um dia, meu Deus. Quando você vai com essa postura para a empresa ou para o seu projeto, eu não sei quem fala essa frase, mas também não é minha, mas ela é muito legal, que é: se você acredita que seu projeto vai dar certo, acredite, você tá certo. Mas se você acredita que ele também não vai funcionar, também você está certo. Ou seja, você não coloca o máximo de força que você poderia fazer naquele projeto. Uma colocação muito simples, quem faz isso até é o Flávio, ele fala assim: você precisa fazer uma venda, por exemplo. Se eu te falar que o teu familiar depende dessa venda, ele vai morrer. Acabou a vida dele se você não fizer uma venda. Você faria ela até daqui 1 hora? Lógico que você faria. Você se tornar disciplinado, resiliente, aquela vergonha que você tem de se expor, você vai se expor. Precisa usar 5S, vai usar. Precisa usar Pareto, vai usar. Precisa usar qualquer ferramenta, você vai usar. Por quê? Porque você precisa achar um real motivo para você se movimentar. Motivação, você tá achando um motivo para aquela ação. A minha maior motivação é a minha família. Eu quero meus filhos na melhor escola, eu quero ter a possibilidade de viajar. Então, eu tenho que visualizar todos os dias isso. Da mesma forma que muitas pessoas, muitos profissionais, eles acham que eu não ganhei essa promoção, a empresa não gosta de mim, meu chefe não gosta de mim, a vida não gosta de mim, a vida não é justa. Isso é uma crença. Quanto mais você fala, isso cola no teu cérebro. Agora, se você pensa, poxa, eu não ganhei a vaga, mas tudo bem, não tem problema. Não é a única. Se desenvolveu como profissional. Eu cresci. Antes, então, isso... Você precisa ter esse senso de progresso. Isso também é uma ferramenta que você aplica. Então, por que é legal ter uma agenda? Eu, na minha agenda, todos os dias eu faço uma anotação, um relatório. O que eu aprendi hoje? O que eu cresci? Eu cresci? Eu não cresci? Hoje eu fui bem? Hoje eu fui mal? Hoje eu procrastinei?
Então, assim, todo mundo procrastina, tá? Só pra deixar... Eu tava refletindo isso daí essa semana. Não tem quem não procrastine. Não, todo mundo procrastina. Todo mundo procrastina. O que é o procrastinar? Deixar pra depois. É muito fácil. Não sei se é cultural isso, alguma coisa, mas... preciso fazer isso. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Daqui a pouco você deixou de fazer. Ou daqui a pouco você perdeu o time de fazer. Isso é muito ruim. Você perdeu... A oportunidade era aquele momento. Sim. Bobeou, não fez. Sim. E aí você falou de motivação, é verdade, né? Quando você olha a palavra motivação, motivo para ação. Eu acredito muito numa coisa. Já é um ótimo motivo para a ação. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ótimo. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Se você não fizer, não levantar o traseiro da cadeira e correr atrás para fazer e ficar esperando cair do céu, não vai fazer. Isso é ótimo. E olha o que é interessante. Que a gente não pode subestimar o tempo que as coisas acontecem, o tempo que as coisas passam. A gente falando bastante aqui de intraempreendedorismo. Eu presenciei alguns treinamentos de intraempreendedorismo, inclusive foi aplicado em algumas empresas, e esse treinamento, qual que era o objetivo? Fazer um brainstorm, né? Fazer um bate-papo, lá, um levantamento de ideias com os próprios funcionários da empresa, pessoas que estavam vivendo dentro daqueles problemas, levantando soluções, possíveis soluções, e eu presenciei projetos assim grandiosos que trouxe retorno financeiro altíssimo para a empresa, trouxe benefício que saiu das próprias pessoas que trabalham lá dentro. Sim. Ou seja, veio uma pessoa de fora na ocasião, para treinar, um mediador, aplicar basicamente. Um design thinking, aplicar algumas ferramentas, um mediador, e ali ele conseguiu extrair das pessoas que estavam trabalhando lá dentro, dos próprios colaboradores, ideias que estavam com aquelas pessoas. E se a empresa não tivesse investido nesse mediador, ou não tivesse despertado isso nessas pessoas, estavam ali dentro as soluções. Olha a importância dessa mentalidade de intraempreender. Olhar para o negócio com o olhar de dono. O que no final das contas precisa fechar lá na última linha da planilha? Precisa ter déficit positivo, né? Déficit não, déficit é negativo, né? Precisa ter superávit. Precisa ter superávit. Ou seja, e eu escutei uma coisa muito interessante também esses dias. Tudo aquilo que a gente aumenta no faturamento, vende mais. Fiz uma venda a mais, fiz alguma ação que me gerou um resultado positivo a mais. Esse resultado positivo a mais, ele tem uma margem de contribuição. Uhum. Ou seja, se eu quero vender esse iPad aqui. Esse iPad custa, vamos falar qualquer valor aqui, custa R$1.000. Só que eu tenho gasto para construir ele, eu tenho gasto com funcionário, assim. Meus gastos são R$600. Ou seja, meu superávit aqui Meus R$400. Eu tô falando certo? É superávit? Superávit. É isso mesmo? Superávit a gente escuta falar muito, muito rápido e não pronuncia certo, né? Mas vamos lá. Importa o raciocínio aqui. Dos R$1.000, 600 é custo. 400 é lucro. Ou seja, se eu fiz uma venda a mais, não entrou R$1.000 a mais. Não. Entrou 40% a mais. Agora, olha o desperdício, é o contrário. Quando eu elimino um desperdício, se foi eliminado, 100% dele volta pro meu bolso. Uhum. Então, muitas das vezes, é até mais relevante eliminar desperdícios do que fazer uma nova venda. É a melhor estratégia, na minha visão. Lógico que o mundo ideal é os dois caminharem juntos. Vender mais, reduzindo o meu custo, otimizando o meu processo. De repente, o custo que você baixa no desperdício, você treina mais o seu time, você contrata outras pessoas. Você gera caixa. Você gera caixa, você gera investimento para a empresa. Isso. E essa visão, imagina que cada um tem esse senso de intraempreender no negócio que já atua. Que ele olha pro processo dele e fala assim, mas por que esse processo acontece dessa maneira? Você teve alguns casos, não teve? Que você olha pro processo, você fala, mas por que toda a vida foi feita assim? E é muito comum. Porque fulano fazia assim, dava muito certo, sempre foi assim, a gente faz assim, mas por que não faz de uma forma diferente? E é muito comum nas empresas você ter um profissional que ele... Às vezes o processo ele tem uma pequena falha, ele tem alguma desconexão, onde você vê que tá errado, mas olha, time que tá ganhando não se mexe. Tamo ali no empate, tá saindo... Não mexe, porque pode piorar. Quando você tem noção do que você está fazendo,
quando você conhece as ferramentas, e é muito comum a empresa disponibilizar ferramentas que os funcionários não usem. Então, isso tem que ser cultural. Óbvio, o reconhecimento ele precisa andar junto com a aplicação dos projetos. Porque só, por um exemplo muito simples, a empresa te dando só um reconhecimento com um e-mail ou com alguma coisa muito básica, sem você crescer também profissional, porque chega um ponto que o intraempreendedor, ele tem a necessidade de ter mais responsabilidade. É padrão. Óbvio que a empresa não tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem perfil para ser gerente. Não tem 30 gerentes e nenhum operacional. Sempre vai ter um operacional. A diferença é você já preparar esse profissional para uma possível posição futura. Ou, de repente, dependendo da sua estrutura, você estruturar novos departamentos utilizando a inteligência desse funcionário. Porque uma das coisas que eu mais fazia na minha área, pelo menos eu tentava fazer e buscava muito isso, de todas as áreas que eu trabalhei, era que tipo de posicionar. Às vezes uma posição de operação, ela mudava todo o processo e mudava o ganho de tempo que você tinha naquilo. Ou seja, eu tinha mais tempo de sobra. Teve um episódio uns episódios pra trás, não lembro qual que foi. Eu acho que eu citei meio por cima esse episódio e me veio ele à mente de novo em cima da sua fala. Uma vez eu fui com o Marcos, numa empresa. Marcos Arruda, um grande parceiro, citando ele aqui porque é irmãozão. E fui com ele numa empresa, e aí visitando a empresa, a gente foi fazer uma prospecção, foi fazer um diagnóstico de um processo para gerar uma proposta, para gerar um serviço, enfim. Então a gente visitando o processo, aí ele passou assim, ele ficou olhando o processo, muito observador, domina muito as ferramentas do Lean Manufacturing, que também é uma ferramenta. Inclusive, é um cara assim, fora da curva quando se fala de Lean Manufacturing. Ele andando assim no processo, aí ele olhou, ficou olhando para um processo assim e não comentou nada. Aí daqui a pouco, quando ele teve a oportunidade de falar, ele falou assim, por que não pega aquela mesa ali e dá 90 graus assim nela? A mesa estava assim, por que não vira ela assim? Aí o cara, mas por que virar assim? Eu falei, não, por causa que quando ele está dessa forma, tem uma movimentação a mais, a peça entra por um lado. Aí ele trouxe toda uma explicação que quando virava a mesa, ganhava assim coisa de 5 minutos na operação. Numa operação que produza, não sei, não lembro o número de peças, mas vamos supor que sejam 10 peças por hora. Se em 10 peças você ganhar 10 peças no turno, se cada 10 peças você ganhar 5 minutos, no final do dia você ganhou 50 minutos. 50 minutos dava a 11ª peça. Dava a 11ª peça. Ou seja, virou a mesa. E peraí, essa solução não poderia sair ali de quem trabalha na área? Exatamente. Às vezes não tem a visão, mas... E às vezes também não tem a motivação. O estímulo. Exatamente. A motivação. Aquele incômodo interno de treinar o seu olhar para isso. E é muito comum, é fácil destacar. Porque cada vez mais você percebe o pessoal fazendo o feijão com arroz. Fui contratado para fazer feijão com arroz, eu vou fazer muito bem feito meu feijão com arroz e não vou propor uma mistura, não vou propor um ovinho ali, não vou propor nada. E aí quem propõe já tem uma oportunidade de destaque. Isso é um ponto interessante porque durante muitos anos, na indústria mesmo, lá praticamente no meu primeiro emprego como um operador de máquinas ali, da indústria, eu trabalhei com... Esse cara eu preciso falar também, que é o Valdir. Ele foi meu encarregado, ele trabalhava do meu lado. Esse cara foi fundamental para minha carreira. Porque eu trabalhei com ele em média de 5 anos e meio. E ele parava o serviço dele para me ensinar. E ele foi um cara que não desistiu de me ensinar, porque eu era muito teimoso. Mas, nossa, teimoso demais. Meu Deus, muito teimoso. Faz desse jeito. Não, ia fazer de outro jeito e dava errado. Ou seja, eu tava numa posição de vítima. Porque o vítima, ele quer empurrar as coisas até pra ele mesmo e dar tudo errado. Só pra ele xingar, ele faz questão de dar errado. E o Valdir, ele, em vários momentos, ele pegava, eu me chacoalhava e falou, moleque, aprende. Você não vai morrer aqui. Aprende e vai ser feliz.
Só que se você ficar com essa postura, você só vai perder. Eu fiz a minha escolha. Você tá fazendo sua escolha. Sua escolha é ruim. Então aproveita que eu tô falando. Escutar umas verdades de vez em quando é bom, né? Cara, mas aquilo me deu um clique absurdo. Porque eu tomei um choque. Ou seja, nasceu uma sinapse ali, né, na minha mente, onde eu falei, realmente, eu sou novo, eu preciso fazer escolhas melhores, eu preciso trabalhar direito, porque fazer as coisas de forma ruim não é só ruim pelo fato de você ficar errando, é porque você também não aprende a fazer certo. É errando que se aprende. Tá, mas se eu errei 20 vezes e não acertei nenhuma, tá tudo errado. Eu preciso, pelo menos, errar 19 e acertar a 20ª. E continuar fazendo a 20ª por várias vezes para eu realmente ficar bom e nascer. Eu falei sinapse aqui, mas para todo mundo entender, sinapse é uma conexão no cérebro onde você aprende a fazer algo muito bem. É como você amarrar o seu cadarço. O teu filho não sabe fazer isso. Minha filha de 3 anos não sabe. Para ela é um desespero amarrar o cadarço. Mas quando eu vou ensinando ela, é automático. Então é por isso que tem pessoas que, às vezes o cara ele é um diretor, todo mundo pergunta, mas como que ele consegue fazer essa função? Como é que ele aguenta tanta pressão? Como que ele sai dessa situação? Como que ele sai? Porque ele já fez tantas vezes aquilo que ele já aprendeu. Tá no subconsciente. Só que pega a primeira vez que ele fez. A primeira vez talvez ele tenha tentado desistir, mas aí chegou um Valdir na vida dele, cara, não desiste, vai e segue. Porque se você não fizer repetidas vezes, você não desenvolve disciplina, você não desenvolve constância, você não tem foco. Então, quando você tem um foco, foco é o quê? Saber o que você quer. Disciplina é você fazer várias vezes até você chegar onde é o seu foco. E detalhe, o foco, ele não morre. Ele é um exemplo. Eu tenho um objetivo de saúde que é o quê? Quando eu era muito novo, sei lá, tinha talvez uns 10 anos atrás, eu ia pra academia. Mas eu só ia porque a galera ia, porque era legal treinar e no meu nicho ecológico ali, as pessoas treinavam. Mas eu não tinha um motivo forte. Então, quando a galera foi dispersando, eu não vi motivo e parei. Hoje eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa. Então, eu tenho um objetivo parece bizarro, mas eu quero chegar aos 80 anos de idade e ter condição de brincar com os meus netos. Eu quero poder viajar com a minha esposa tranquilamente e eu quero ter uma liberdade de saúde. Porque todo mundo pensa em dinheiro. E a sua saúde? Então, quando eu coloquei essa meta, todos os dias, eu odeio treinar. Eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de ir pra academia. Mas, treinando em casa, olha como que é. Quando você se busca, essa é uma ferramenta também, é uma autossugestão. Você criar motivos tão fortes que eles vão te mantendo todos os dias. Óbvio, isso é um trabalho. Você vai falhar no meio do caminho? Vai. Mas você também... É importante você vencer mais do que perder. Então, um dia eu treino em casa, eu faço os exercícios em casa só para me manter com o corpo forte, só para me manter bem. E os meus filhos ficam comigo. E um dia minha esposa me mandou um vídeo e falou, olha só o que sua filha tá fazendo. Ela estava fazendo o mesmo exercício que eu estava fazendo junto com ela. Criou uma cultura. Criou uma cultura. Então, é muito importante que dentro de uma companhia, até para as empresas, então, para quem é dono de uma empresa, assim, a cultura da empresa parte de você. Então, toma cuidado porque, às vezes, você tem um funcionário que ele tem uma ideia, mas é sua responsabilidade também criar essa motivação para o seu funcionário. Às vezes, você pode ser franco com ele e falar, olha, eu não vou te dar 3 mil reais de aumento, você não vai ser gerente, a gente não tem condição de te pagar, mas eu te dou todo o recurso que você precisar para você aplicar a sua ideia. Sabe qual que é o grande resultado? Quando você ir pro mercado, você vai estar bom. Você até esses dias estava falando da sua esposa, né? Que ela trabalhava, tinha acesso a vários processos. Depois, quando ela mudou de lugar, ela tinha habilidade. Domínio. Ela tinha domínio em várias funções. Ela foi um exemplo muito claro disso. A empresa que ela trabalhava, uma empresa menor do que a que ela está hoje, tinha limitações de funções, enfim, de recursos, autonomia. Só que por essas limitações, em vez de travar ela começou a aprender uma área, aprendeu outra, aprendeu diversas áreas que não eram da responsabilidade dela, mas pela necessidade, pelo convívio com pessoas muito próximas no mesmo ambiente, começou a aprender diversas operações e que se complementam, tá tudo em volta da função dela. Aí agora ela foi para uma empresa maior, onde tem pessoas para cada área muito bem definida, ela tá só com uma fatia do que ela fazia lá.
Só que a pessoa do lado tá com um problema, você não faz assim, vai dar certo. Com a pessoa daqui, pessoa dali, naturalmente, gera até um convívio melhor. Geram pessoas procurando, gera importância pro que ela faz, gera posicionamento, gera muitas outras coisas. Mas aproveitando aqui, Ronaldo, falar também das empresas que nos apoiam aqui, parceiros, grandes parceiros. A gente está falando de intraempreendedorismo, imaginando o destaque desses profissionais no meio do processo. Inclusive, essa semana eu fui numa dessas empresas aqui na Vegan. Eu fui lá, visitei o processo. A gente vai fazer um treinamento lá na próxima semana. No caso, hoje é segunda-feira, né? Nós estamos gravando na sexta, tá? Nós gravamos normalmente com uma semana de antecedência. Tivemos algumas modificações aqui hoje, no dia da gravação aqui na sexta, soltando agora no ar na segunda-feira. Então, nessa semana, vou falar como segunda-feira, já na quarta, quinta e sexta, vamos ter um treinamento. E dos pilares do treinamento é isso, gerar intraempreendedorismo, gerar a utilização de ferramentas para gerar essa autonomia no funcionário. E tem que mudar a cabeça do dono também. Cabeça do dono, aprender a delegar, aprender a dar essas oportunidades. E lá nessa empresa é isso que é legal. O dono da empresa, um parceirão nosso aqui, ele tem essa mentalidade de dar autonomia para os funcionários. A dificuldade era o contrário. Eles não queriam absorver naturalmente essas responsabilidades. Sempre na dependência. E ele querendo tirar a dependência dele. Ou seja, nós vamos trazer essa mentalidade, é uma parte só do treinamento, mas nesse caso específico, o dono quer dar mais autonomia. E as pessoas às vezes não estão reconhecendo isso. Mas se a gente conseguir virar essa chavinha, vão ter excelentes profissionais ali. Profissionais que vão ter independência, que vai ter voz ativa, vai ter influência sobre o processo. Porque não tem coisa pior do que você falar e não ser ouvido, você falar, as suas ideias não colarem. Agora, quando você tem autonomia, tem influência, tem tudo isso, o ganho é muito grande, primeiramente para a pessoa como profissional. E uma grande habilidade do intraempreendedor é entender até que ponto os projetos eles têm lógica também. Eu já tive ideias, às vezes, na empresa... Que não fazia sentido. Que não... Uma vez eu fui num evento, eu tinha meu chefe, um líder, quando eu era estagiário ainda, o Leandro, a gente foi numa empresa... para ver uma automação, né? Era uma pintura de peças e era um robô que ele pintava muito rápido. Muito rápido. E quando a gente analisou o nosso processo, ele falou assim, olha, o robô ele pinta muito rápido. Só que eu vou investir algumas centenas ali, ou talvez 1 milhão num robô. Só que o processo atrás não acompanha o robô. Ou seja... Hoje o processo ele fica ocioso na última parte da pintura, porque o processo de usinagem, os outros processos, eles não andam junto. Então ali tá um pouco no 0 a 0. Sai uma peça do ponto A, vai pro ponto B, enquanto isso faz a do ponto A, que o ponto B tá saindo também. Eu vou pegar um robô, colocar, acelerar o último processo e os outros processos eles vão continuar travados. Ou seja, o correto não é mexer no final, é começar do início. Não faz sentido. Então, às vezes a melhoria ela pode ser bonita, e aí vem uma capacidade do líder, mas tem que fazer sentido. Na minha cabeça eu falei, cara, vamos arrebentar com essa melhoria. Ele falou, tá, mas não faz sentido. Para esse momento não faz. Eu vou... como que eu comprovo esse investimento? Porque eu preciso ganhar tempo na pintura ou no processo completo? Então, o intraempreendedor precisa buscar essa visão macro, porque às vezes ele olha o quadrado da área dele e ele visão sistêmica. E ele não tem essa visão sistêmica, ele não olha o contexto em volta. Ou seja, ele fala, eu melhorei a minha área, ganhei muito tempo, mas a área em volta não acompanha. Ou seja, será que não compensa eu desenhar um projeto para o todo, ao invés só da minha área? Porque na minha área eu tô na minha zona de conforto. Ali eu sei qualquer coisa que eu vou melhorar. Então, essa é uma ferramenta também que não é um dom. É experiência, é estudado. Existem ferramentas que ensinam você a como ter uma visão sistêmica. O Ronaldo, pra gente fechar aqui um caminho lógico. Eu não prometo que eu não vou escrever. Eu tô aqui agoniado querendo escrever, né? Acostumado. Mas vamos lá. Primeira coisa, se apropriar de algumas ferramentas que existem. 5S, ciclo PDCA, Kaizen,
Tô falando alguns aqui, vocês vão pausando e vão Sim. pesquisando cada uma delas. E vai ter bastante pesquisa para fazer. Bastante pesquisa. Então, se apropriar de algumas ferramentas. Isso ferramentas técnicas. Isso. Para Ferramentas aplicar, técnicas. independente do processo que você esteja. Exatamente. Segundo, realmente começar a aplicar. Eu tô colocando algumas coisas que vem na minha cabeça. Se você não concordar, você já Sim, inverte a ordem Eu aqui. colocaria o segundo ponto ainda. Esse segundo ponto, você trabalhar uma parte emocional também. É muito importante, porque quando se trata de disciplina, constância, de motivação, isso é... Porque motivação não é você acordar e estar feliz, todo alegre. Não, Você acordar e tá disciplinado. você acordar e falar, não, eu tenho um motivo e eu vou partir pra ação. Acabou. Isso é treinável. E assim, quando você coloca isso numa agenda, você coloca isso num cronograma, transforma ideias, sonhos, coisas que estão soltas em projeto, com data para começar, data de meio e data de fim, e etapas para acontecer, as coisas vão acontecer. Exato. Então, ferramentas, treinar algumas habilidades pessoais. E o que é legal? Essas habilidades pessoais, elas vêm com a mão na massa, com a prática. Sim, é Não aplicável dá na para você hora. ler só um livro de disciplina e falar que você é disciplinado. Ler um livro de motivação e falar que é motivado. Começa a aplicar, começa a exercer. Porque nós vimos falando no meio do caminho, nós viemos juntos hoje. Melhor do que 1 quilo de pesquisa é 1 grama de aplicação. É 1 grama de aplicação. Vale muito. A aplicação, muitas das vezes, tudo aquilo que a gente estuda, na aplicação, o resultado dá diferente. Sim. Então, vale a aplicação. As pessoas têm muito... É muito comum a pessoa falar assim, eu já comprei tudo, eu já planejei, eu já estruturei, ó, tá tudo desenhado no quadro. Só falta executar. Mas se a gente analisar, essa parte do campo, ela é parte do Essencial. projeto. Ela não é uma parte fora. A execução não é uma parte fora. Então, beleza. Eu comprei um ASICS para correr, comprei uma calça, uma camiseta, comprei uma blusa. Tá, mas eu não corri. Tá, mas correr é parte do projeto. Correr ali, pensando ali num Pareto ali, é os seus 20%. Você fez toda uma estrutura, os 20% ali que vai te ajudar. Essa é uma ferramenta muito interessante também, Pareto, onde você pega ali o diagrama de Pareto, 80-20, que você tem 20% de esforço para um resultado de 80%. Então, às vezes, a execução é mínima. Ela é mínima, só depende disso. É igual o podcast, você tem uma estrutura e você simplesmente decidiu. Quando você começa a fazer, as coisas começam a fluir e começam a dar muito melhor do que a gente pensa, na maioria dos casos. E por último, aí um dos últimos passos é realmente entender o porquê você está fazendo isso. Gerar resultado e eu vou deixar para pesquisar aqui também, visão de dono. O que o dono realmente se preocupa? O dono pode ser o seu gerente da área, pode ser o seu coordenador direto, o dono daquela área. Responsável. O dono é só o termo que a gente fala, mas quem é o responsável por aquela? O que ele espera? Se você conseguir ter essa empatia de entender o que o seu gestor imediato, ou dependendo da empresa, que você tem relação diretamente com o dono da empresa mesmo, o que ele espera? Quando você entende o que ele espera, já vai te dar resposta de quais projetos fazem sentido, de quais projetos não fazem, de quais comportamentos fazem sentido, de quais não fazem. E se aquilo que você está fazendo, que você acha que está fazendo tanto, e não está tendo tanto destaque, talvez não esteja alinhado com essa visão do dono. Sim. Já é um insight aqui para pensar. Sim, é a prioridade ali, às vezes, da empresa. Às vezes a empresa está preocupada com o projeto A e você está tentando mostrar um B. Ele é muito bom, o B, mas ele não tem valor. Não vai fazer sentido agora. Ele não tem um valor porque a empresa está preocupada com outro problema. Ronaldo, vamos deixar um pouquinho pro próximo? Vamos deixar um pouquinho pro próximo. Fala suas redes sociais, você lembra, Decor? Eu tô começando agora o meu Instagram, que é Ronaldo Júnior _X. Depois também, qualquer coisa eu coloco nos comentários lá. Me aventurando um pouco mais nessa vida de internet, que eu gosto bastante. E é um ótimo lugar para você falar, expor ideias. Essa é a minha principal rede social hoje. Ronaldo Júnior _X. Tá, depois você me passa também, que eu já coloco na descrição. Sim, aqui. perfeito. Aproveitando as minhas redes sociais, a Wiber Teodoro. Vou colocar por escrito aqui para facilitar. O CeViraCast tá em todas as redes, tá? CeViraCast tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube. Não sei se você tá assistindo esse episódio aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Também estamos no Spotify.
Tem uma versão em áudio, você virar a telinha lá, fica em vídeo também. Então, pessoal que gosta de assistir vídeo no Spotify, eu costumo usar muito o Spotify nos meus trajetos. Então, tô dentro do carro, coloco lá e venho escutando o caminho todo. Normalmente, quando eu tô me deslocando, cada deslocamento eu vou escutando um trecho de um podcast. Então, o Spotify é muito bom para isso. O YouTube, se você não tem a versão paga do YouTube, você não consegue fechar a tela do celular, Não né? consegue fechar a tela do celular. Então, o Spotify não. O Spotify você fecha a tela, deixa no bolso, usa um fone, alguma coisa e vai escutando. Isso também é uma outra forma de você aproveitar melhor seu tempo. Escutando, aprendendo, aplicando algumas coisas, você vai sentir o resultado, muitas das vezes não é imediato, é a longo prazo, médio e longo prazo, você colhe os resultados. Fechar mais algum? Só um comentário interessante que você falou. Às vezes a gente dá uma olhada na nossa vida e acha que tá muito ruim, tá muito difícil ou coisa do tipo. Só que existe uma coisa chamada break-even, que é você chegar num ponto zero. Então, para quem está intraempreendendo ou empreendendo, esse ponto é o crucial. Até você chegar nele, você se esforça muito, você tem que vender ideia para as pessoas, você tem que provar algumas coisas. Mas a partir desse momento, o crescimento ele é exponencial. Então, é muito comum a gente ouvir, quem tem dinheiro faz dinheiro. Óbvio, quem sabe fazer dinheiro faz mais dinheiro. Você com 1 milhão, se você não tem uma mentalidade de intraempreendedor ou de como que eu vou fazer isso crescer, você vai torrar ou vai aparecer com mais dívidas. Então, quando você alcança esse ponto, desse break-even, entendam que break-even é você chegar no 0 a 0, você estabilizou. Você está bem ali, você está pagando todas as suas contas, você está bem emocionalmente, o casamento é equilibrado. Óbvio que é muito difícil isso existir. Porém, depois disso, a tendência é que seja algo mais exponencial. O crescimento ele é mais rápido. Então, você aplica 1 vira 10, você aplica 10 vira 1000. Então, isso vira uma bola de neve. Só não desista até chegar a esse ponto. Chegou no break-even, começa a sorrir. Igual o Iber, chegou no break-even, só viagem. Pessoal, aproveita, curte aqui, dá like pra gente. Isso daqui não é nem implorando, não. É pedindo mesmo, porque isso ajuda. O algoritmo conta muito com isso, nos entrega mais também, ajuda o projeto a ganhar força. Então, pode no YouTube é like, no Instagram, tudo é like. Curtir aí, tem aí embaixo, independente de onde esteja. Se chegou aqui por um corte do Instagram, do TikTok, seja muito bem-vindo e nos acompanhe. E na nossa rede social, também no ServiraCast, no próprio Instagram, dê sugestões. Que alguma temática, alguma coisa que você não viu aqui ainda, tem uma pessoa que você conhece que seria muito legal estar sentada aqui na mesa com a gente, pode sugestionar. Coloca em contato com a gente que a gente vai trabalhando juntos. Mestre, brigadão. Prazer, Tamo junto. Sucesso pra nós. Valeu.